Você já teve um momento de fúria? Fizemos essa pergunta nas ruas. Vamos ver. Eu acho que eu nunca tive um dia de fúria na minha vida, mas eu já tive momentos que eu estava com muita raiva e que eu estava errada no acontecimento. Já tive vários dias de fúria, mas o mais recente acabou sendo bem agressivo. A princípio me senti muito mal, mas depois eu percebi que eu tinha razão e não me arrependi e faria de novo. Sim, já tive vários dias de fúria na minha vida, mas assim, nunca deixei perder a razão. Sempre me segurei muito para evitar, de repente, na hora da raiva, falar alguma coisa que não era para ser dita. Eu vejo muita gente que tem um desacerto gravíssimo no trânsito e a gente perde a cabeça com isso. O rapaz me derrubou na bicicleta ali, eu tava... Cara, o cara não se importou com nada, simplesmente foi. E isso me causou raiva mesmo. Eu tenho meus dias de fúria, assim, que eu fico bem nervosa, mas eu não costumo perder a cabeça, sabe? Eu sou até que uma pessoa bem calma, assim, então eu não costumo perder muito a cabeça. Sim, já tive um dia de fúria, né? Já respondo que eu não estava na razão, poderia ter tido a calma de parar um pouco e não reagir. Eu já tive alguns dias de fúria, não só um. Algumas vezes eu tinha razão, algumas vezes não que eu não tivesse razão, mas não precisava ser toda aquela fúria. Eu acho que daria para ter resolvido de uma forma mais branda. E direto eu perco a cabeça. E algumas vezes sim, outras não. Outras vezes eu pago de louco mesmo. O pecado da ira pressupõe você perder a cabeça, né? Então, não é você ficar com raiva. Porque você tinha razão. Se controla, você não teve a fúria. Você perde o controle, né? E assim, um elemento que não tem a ver com essa questão do pecado, mas que os antigos, os gregos, traziam à tona na medicina grega, e a filosofia refletiu sobre isso, tem pessoas que têm temperamentos coléricos, né? E pessoas que têm temperamentos coléricos são mais dadas a momentos de fúria e de ira. Isso é um fato real. Não precisa pensar em termos de medicina grega antiga, mas é um fato real. Tem pessoas que são mais coléricas, né? E essas pessoas que são mais coléricas, elas mais facilmente caem no pecado da ira, no dia a dia. Porque justamente elas vão de 0 a 100 muito rápido. Todo mundo sabe disso. Você pensando, eu pensando, consegue identificar, ó, fulano é mais colérico, fulano é menos colérica, consegue lidar melhor com situações difíceis. Agora, uma coisa, um dos exemplos que um dos entrevistados deu, que eu achei muito interessante, é talvez um dos ambientes onde exista mais fúria no mundo que a gente vive seja no trânsito, né? Acho que esse é um exemplo, um ambiente com o qual, digamos assim, é uma dinâmica com a qual a gente tem que tomar cuidado mesmo. Porque para perder a cabeça... É muito rápido, porque pode estar envolvido perder a vida, né? Pode estar envolvido, que é o pior de todos, pode estar envolto numa situação de perda de patrimônio, né? Ou você pode estar com pressa para chegar num lugar, mas não estava fazendo bobagem, aí vem um sujeito idiota, como a gente fala, e faz uma loucura e te atrapalha, né? Então, eu acho que é o ambiente onde mais existe pecado da ira hoje em dia é no trânsito. Agora, a ira também está na origem das guerras, da violência? Muito provavelmente. Aí é outro tipo de ira, não é uma pessoa que perdeu a cabeça, né? Apesar de que líderes que perdem a cabeça e são mais coléricos podem, ao longo da história, hoje já é mais difícil, porque um líder assim, mandar em tudo, hoje é mais complicado. Mesmo se a gente pensar no Putin, ou seja lá quem for, tem ali um conjunto de pessoas apoiando ele, né? Hoje já é mais difícil, mas a gente pode pensar, inclusive tem parte da ciência política que estuda a personalidade dos presidentes, primeiro-ministro, e vê em que medida a personalidade de líderes é importante em determinadas situações, né? Existe isso. Mas, no caso da guerra ou da violência, eu acho que tem muito a ver com a ira mesmo. Só que é tipo mais coletiva, né? Inclusive do ponto de vista do soldado da infantaria, né? Eu acredito que muita gente que lutou na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, tinha muito soldado que ficava de fato, como alguns filmes trabalharam, soldados que viram campos de concentração, né? E que saíam querendo atirar nos soldados alemães que tinham sido presos ali.
né? E eu acredito que isso pode ter acontecido mesmo, né? Diante de tamanha violência, né? Porque a guerra é violenta, mas até dentro da guerra existe noção de limite. E a ira pode ser justificada de alguma forma? Do ponto de vista do entendimento do pecado original, nunca. Entendimento original do pecado. Então vão achar que eu estou falando do pecado original do Adão e Eva. Não, nunca. Porque pressupõe justamente a ultrapassagem de qualquer justificativa, né? Por isso que quando a gente ouvia os entrevistados, era importante sempre lembrar, e é importante sempre lembrar, que se você conseguiu tomar o controle de si, você não entrou na ira, né? Se você conseguiu avaliar ali de alguma forma. Portanto, em tese, a princípio, a ira pressupõe que você atravessou todas as fronteiras de justificativa. Todas, né? Porque você de fato perdeu a noção de limite da reação justificada que você poderia ter diante de uma situação como aquela. Agora, pensando na vida real, né? Normalmente quando a gente pensa na vida real, as coisas sempre ficam diferentes. Por exemplo, quando a gente tem opinião sobre certos grupos sociais, e você tem relação de afeto com alguém desse grupo, sempre fica diferente, certo? A vida real, eu estou chamando isso. Então, pensando na vida real, eu fico imaginando, por exemplo, se você vê uma menina de 14, 15 anos que sofre uma violência sexual, é estuprada, certo? E aí, numa situação num país hipotético, aí ela faz o aborto, e aí ela é condenada à prisão, X anos, e aí os pais dessa menina sabem que o sujeito que cometeu esse ato foi condenado à prisão X-3. Eu imagino que esses pais poderiam ter justificativa para ficar irados, certo? Esse tipo de situação concreta, onde você vê um absurdo acontecendo na sua frente, ou alguém que dá um tiro na cabeça de uma outra pessoa na tua frente, sabe? Ou seja, que tira algo que lhe é muito caro, você pode apresentar como justificativa o ato de ira, apesar que do ponto de vista do pecado, não. Agora, um remédio para a ira pode ser o perdão, mas para perdoar você não pode ser orgulhoso, que é outro pecado, não é? Olha, Andresa, essa questão do perdão, ela é bem... Tem uma psicologia moral bem sofisticada mesmo nessa ideia do perdão, porque para sentir o efeito de ser perdoado, eu devo saber que eu não mereço. Não mereço perdão. Porque se eu achar que eu mereço, na realidade eu estou em busca de justiça. Aquele que é perdoado, é por isso que em filosofia moral a gente diz o perdão está além da justiça. A justiça é meio que empatar, mais ou menos, né? De alguma forma. O perdão não. O perdão é algo que é oferecido a alguém que não merece, certo? Mas para essa pessoa se sentir perdoada, ela tem que saber que não merece. Senão, não funciona. Como transformação moral, entendeu? É por isso que receber o perdão está muito vinculado à ideia de você sentir culpa pelo que você fez. E se você é uma pessoa orgulhosa, você nunca vai reconhecer que você não merece o perdão.